que nesse evento está presente em todos os momentos, porque eu me lembro que ontem à noite saímos daqui tarde, numa discussão acalorada, que não terminava, e que essa discussão esbarrava num realismo maravilhoso. Ainda que a gente tenha que dizer que o título, que a nomenclatura, que o conceito tem Carpentier, bastante anos antes, a marca é Garcia Marques, quem no seu esplendor de Sede e Solidão leva para o mundo inteiro essa expressão literária. Carlinda, por favor. Eu acho que meu nome, em nome da minha colega Cristina Batalha, que divide a coordenação comigo, o professor Marcelo, a professora Regina, que não está aqui dentro da enrolada com o simpósio, nós todos agradecemos e eu espero que Carlinda nos brinde, porque sempre brinda com falas maravilhosas. Eu sempre sinto um pouco de frinho nos auditórios, então eu venho unida. Por isso, deixe-me assumir aqui todas as condições, óculos. Boa tarde a todos. Obrigada, Flávio. Obrigada, Cristina Batalha. Obrigada aos organizadores desse importante evento. Eu agradeço imensamente esse honroso convite para assumir a voz do Instituto de Letras e nessa homenagem planetária a Gabriel Garcia Marques, certamente o mais notável escritor latino-americano do realismo mágico de uns, do realismo fantástico de outros. De qualquer forma, essa literatura fabular e fabulosa que o assumiu como patrono, que de alguma forma lhe é de direito. Faço com muito gosto, pedindo licença aos especialistas na tópica hispano-americana e do fantástico aqui presentes, para compartilhar com vocês a emoção desse momento, que se introduz inopinadamente na programação de um congresso, na agenda pessoal dos convidados, nos atropela de alguma forma, mas a cujo apelo, efetivamente, nós não nos podemos furtar. Ao modo de gado, assim se confirmam o halo fantástico e a magia das páginas que todo o planeta leu e releu ao largo de mais de 53 anos de convivência pulsante com os seus livros, tão familiares a nós quanto a seus conterrâneos, aos leitores dos quase 40 países para os quais foram traduzidos e principalmente a seus personagens. A intimidade com o universo fascinante das suas narrativas nos torna a todos, de certa forma, parentes desse autor, personagens de uma morte anunciada há uns 5 anos, quando foi diagnosticada a sua doença. Nesse ínterim, esporadicamente, circularam e-mails póstumos em nome do doente ainda vivo, despedindo-se e enviando mensagens proféticas, conselhos de um pai a seus filhos desconhecidos. Estes, sim, sofrendo por antecipação a orfandade da alegria entre clandestina e matreira que seus textos traziam. O espírito de Melquíades, de 100 anos de solidão, se encontrava na vida real com o escritor em seu labirinto. Agora mesmo, ao nos depararmos com o irreversível silenciamento do mais famoso contador de história dos nossos tempos, é o maravilhoso que prevalece. No refluxo da ebulição a que nos aficionamos por afeição e porque nos sabemos ficcionados como leitores
pelo próprio Garcia Marques, que nos molda com seus dedos e nos reinventa através de suas personagens, não é? Nós que somos devotos, aditos, viciados mesmo, à fantasia exuberante e à arte voluptuosa de contar, agora, de forma diferente do que acontecia a cada lançamento de um novo livro, é ele, é Garcia Marques, quem se torna personagem de leitores sedentos de suas fabulações mirabolantes. Muitos desses leitores, cientes de que já não poderiam contar, pode botar o primeiro slide, cientes de que já não poderiam contar com os novos e inebriantes títulos, passaram já a consumi-lo, desde novembro passado, na forma de um rum que foi lançado com o seu nome. O rótulo, não dá para ler porque está muito clara a sala, o rótulo do Rom Maestro Gabo traz o rosto do Prêmio Nobel emoldurado pelos títulos de todas as suas obras e várias borboletas coloridas numa referência ao personagem Maurício Babilônia de 100 Anos de Solidão, a quem eu estou homenageando também. Exatamente. Essa personagem, Maurício Babilônia, era um jovem muito fascinante que, por onde passava, carreava uma trilha de borboletas atrás de si. O cartucho do gargalo traz impressas palavras emblemáticas que todos nós reconhecemos, saídas da pena de Gabriel Garcia Marques. Macondo, cólera, coronel, peregrinos, entre muitas outras. Né? Um episódio como esse, real e amplamente divulgado e documentado, é perfeitamente verossímil em se tratando do nosso protagonista. Assim como é o fato de Gabriel Garcia Marques ter escolhido justamente a Quinta-feira Santa para morrer, não é? Mesmo dia em que morre Úrsula Iguarán, hipóstase de sua avó materna, Tranquilina Iguarán. Tranquilina transmitiu a visão fantástica, mítica, elemental do mundo ao neto, que adulto faria a avó ressurgir ficcionalizada como Úrsula, prima e esposa de Aureliano Buendia, o casal cosmogônico de Macondo. Como se vê, Garcia Marques supera o realismo fantástico que sua obra levou à realização máxima. Seja porque o próprio escritor considerava toda a fabulação de seus livros a mais sincera transcrição da vida comum e dos dramas da história pós-colonial na América Latina. Seja porque a magia transborda de seus livros. Ora, a revolução que tirou a Colômbia e, por extensão, a todo o continente latino-americano da solidão, de uma invisibilidade planetária e de certa afasia na difícil comunicação com os centros de consagração cultural mundiais, não se fez nem com tiros, nem com exércitos, mas com um livro, 100 Anos de Solidão, publicado em 1967. E certamente a alavanca para o Prêmio Nobel que o escritor recebeu em 1982. É certo que Gabriel Garcia Marques não foi o paladino do boom da literatura latino-americana, mas certamente foi seu mais importante representante. E 100 Anos de Solidão, a alavanca de todo o processo que descortina para o mundo os grandes nomes de escritores hispano-americanos. Aí nós temos um rol, não é? Cortázar, Juan Rulfo, Carpentier, Onetti, Vargas Llosa, enfim, Ernesto Sábato e todos tributários desse enorme sucesso que uma obra alcança improvisadamente, inesperadamente. Né? E num momento, num contexto da década de 1960,
em que esse colégio de escritores latino-americanos faz uma verdadeira cruzada de defesa da unidade diversa que constitui a América Latina. Quer dizer, a América Latina não cabe numa expressão única, que seria a latino-americanidade. Isso é pasteurizador dessa diversidade cultural que existe entre os países mesmo de língua hispânica. Essa realidade machetada, híbrida, mestiça, plural, complexa, é efetivamente aquilo que cada um desses escritores vai representar através da sua língua, da sua variante do espanhol europeu e da sua visão de mundo, do seu imaginário, das suas metáforas, da sua figuratividade, que na verdade torna a literatura argentina muito diferente da literatura venezuelana, da colombiana, da mexicana, e assim sucessivamente. Não vou repetir aqui, e por isso que eu não queria sair do papel. Não vou repetir aqui o que entre nós já é consabido. Pretendo focalizar nessa oportunidade 2 aspectos da invenção fabulosa de Gabriel Garcia Marques, que se encontram privilegiadamente adensados em 2 obras, mas que são recorrentes em narrativas longas e em contos. Comecemos pelo caráter fabuloso de seus textos. Essas 2 características sobre as quais eu vou falar, já vou antecipando, porque se eu não conseguir chegar até o final, nos 45, 50 minutos que me são concedidos, eu vou interromper para não cansá-los. Então, antecipo que esses 2 elementos que me interessa discutir, não propriamente discutir, mas apresentar muito simplesmente, são fruto do transporte, da transposição de constatações da forma de ser do homem, Gabriel Garcia Marques, para o seu texto literário, num processo de ficcionalização da vida como ela é encarnada em Gabo. Que aspectos são esses? O primeiro, ninguém discute, ninguém ignora o fato de a literatura de Gabriel Garcia Marques ser verborrágica, ser palavrosa, ser fabulosa no sentido de não medir vocabulário. Um substantivo merece no mínimo 4 adjetivos no discurso escorreito de Garcia Marques. Essa verborragia, essa eloquência, essa vibração palavrosa vai se transformar, vai ser ficcionalizada, vai ser incorporada como processo ficcional em diversas obras, em diversas personagens, através do que eu chamo de obsessão escritural das próprias personagens. O segundo elemento, a segunda observação, eu tiro de uma entrevista famosíssima que Gabriel Garcia Marques concedeu nos anos 80, exatamente quando ele recebeu o Prêmio Nobel, em que ele era arguído sobre a coragem que ele tivera de mudar de residência, mudar de endereço, abandonar a Colômbia e fixar residência no México. E ele foi muito cobrado por isso a vida toda, porque os colombianos nunca engoliram esse desaforo. E arguído, Gabriel Garcia Marques respondeu de uma forma poética, de uma forma verdadeira, de uma forma sincera, como só aqueles que se deslocam de seu ambiente de origem podem testemunhar e concordar, sem dúvidas. Trata-se da afirmação que ele fez de que somente ao sentir o aroma da goiaba ele já trazia a Colômbia inteira para junto de si. Acho que é suficiente, não é? Não vou ficar
esmiuçando muito isso, mas há esse segundo aspecto que eu retirei de uma entrevista. Eu lhes digo, na ocasião em que eu li isso, que foi no final dos anos 80, eu praticamente conquistei uma iluminação para a leitura assídua que eu já fazia de Gabriel Garcia Marques. Como hoje as crianças, os jovens, ficam esperando Harry Potter, a próxima edição do Harry Potter, a minha geração ficava à espera dos livros de Garcia Marques. E eu passei a ler as suas narrativas por uma outra chave, por uma segunda chave. Esse segundo elemento que me parece fenomenal, fundamental e que engendra os enredos, a concepção das personagens, a linguagem, o figurativismo da linguagem, é exatamente uma agudeza olfativa que eu vou comentar a seguir, ok? Mas vamos começar pelo caráter fabuloso, palavroso, verborrágico dos seus textos. Transportando para o uso que Gabo faz desses dois aspectos que eu aqui apresentei rapidamente, basta pensar no efeito da leitura dos seus textos. A sensação mais frequente após a leitura de 100 anos de solidão é a de que nada mais há para ser contado. De que o autor levou às últimas consequências seu talento de fabulista. O vigor discursivo, a abundância das imagens, os numerosi moti, a dimensão mítica das personagens deixam o leitor sem fôlego, aturdido na paisagem fictícia de que ele insiste em não sair. A crítica, entretanto, é surpreendida em 1985 com a publicação de O Amor nos Tempos do Cólera, romance que faz jus à obra-prima precursora e com a qual estabelece um diálogo bastante intrigante. Apesar de consistirem romances muito diferentes, os dois reatualizam as grandes prerrogativas do autor. A construção de narrativas movidas pela força do inconsciente, o extravasamento de uma oralidade pujante, a força do imaginário latino-americano no enfrentamento das realidades mais concretas. O que muda, a partir do Amor nos Tempos do Cólera, é o teor da parábola política, que se não absolveu as nações latino-americanas de uma solidão ancestral e de um sentimento de incomunicação com o mundo, pelo menos as admite como promotoras de suas próprias soluções. Próximo slide. A solidão dos Buendia, em 100 anos de solidão, evolui para o amor. A construção de um tempo espiralar em Macondo cede lugar à mobilidade, à deriva. Eu chamo a isso de eviternidade, mas a palavra é pedante. Então eu substituo por uma mobilidade à deriva, sem tempo cronometrado pelas águas do Rio Madalena. O esquecimento a que os deserdados da cidade utópica estão condenados se converte no tardio resgate de desejos embarcados num navio que parte em busca do tempo perdido. Já por aí se percebe que a noção de novela total em Garcia Marques, conforme a batizou Vargas Llosa, extrapola as fronteiras de um único texto para realizar-se plenamente através da correlação entre seus textos. Verificaremos, então, como é que o ficcionista veicula sua reflexão sobre a América, sobre a latino-americanidade,
por intermédio desses dois motivos sugestivamente enfatizados em ambos os textos, mas presentes em diversos lugares da obra: a obsessão escritural das personagens e a agudeza olfativa que as persegue. Em 100 Anos de Solidão, o cortejo de cartas, missivas, telegramas, notificações, bilhetes, por um lado, mas também a proliferação de cheiros, de outro, evidencia que a obra, por seu excesso, traz uma proporcional carência. Carência e excedência estão sempre se dialetizando nos episódios de Gabriel Garcia Marques. Todorov descreveu no livro A Descoberta da América, de 1982, traduzido no Brasil já no ano seguinte pela Martins Fontes. Todorov descreveu o drama da escritura europeizante na América Espanhola, desde as navegações. Diz Todorov: os índios, culturalmente virgens, são página em branco à espera da inscrição espanhola e cristã. De fato, agora digo eu, Colombo descobriu a América, mas não reconheceu os americanos, cuja civilização, ironicamente, se plantava sobre o poder profético dos livros sagrados e na ordem por eles garantida. Não gratuitamente, o narrador de 100 Anos de Solidão é Melquíades, memória animizada dessa humanidade pré-colombiana que não admitia qualquer acontecimento como inteiramente inédito, que, pretendendo conhecer o futuro, consultava os manuscritos tradicionais. Numa perspectiva totalmente diferente, no Amor nos Tempos do Cólera, surgem comentários cáusticos a respeito da nefasta ação dos colonizadores, salientando a revanche histórica pelos erros praticados nos tempos coloniais. A violenta experiência da colonização, amplificada pela inconsequência das revoluções de independência e pelo destino de subserviência aos interesses estrangeiros, fornece o cenário nosso muito bem conhecido para a restauração de uma identidade secularmente ignorada. A ironia da personagem principal, do Dr. Juvenal Urbino, não deixa de expressá-lo. Palavras do próprio general Urbino, Dr. Urbino, que é um representante das casas, das famílias espanholas. Diz ele: muito nobre será esta cidade, se há mais de 400 anos procuramos acabar com ela e ainda não conseguimos. Irônico. A solidão latino-americana, ao contrário de se constituir o símbolo de um pessimismo atávico ou de uma consciência de inferioridade, é o depoimento da sua diferença. É a resultante de um sentimento de expatriação em solo natal, de usurpação de uma solaridade ancestral e negada, de orfandade no seio da própria família americana, enfim, de tornar-se náufrago em águas conhecidas. É importante ainda ressaltar que o silêncio imposto às nações nativas das Américas melhor se instalou através da cristianização desses povos. A estratégia missionária adotada foi a conversão da gramática de valores e códigos indígenas à semântica cristã. A perda da língua seguiu-se a renúncia aos deuses. Os próprios incensos indígenas passaram a ser usados para incensar as procissões de Nossa Senhora. Vale dizer que a mais refinada tática de aculturação foi justamente o silêncio olfativo, osmológico, ou, por outras palavras, a da implantação de uma osmologia cristã entre nativos. Osmologia quer dizer o sistema de cheiros, o estudo, a classificação e a qualificação dos cheiros, que é um trabalho altamente refinado, altamente científico, de uma cultura
meramente cartesiana, porque os cheiros são para serem ou agradáveis ou ruins, não é? Através desse quadro, pode-se entender por que na obra ficcional de Gabor a exuberância olfativa funciona como um recurso para a estruturação das personagens e a captação da sua singularidade. Basta comentar, de novo eu volto a Melquíades, porque Melquíades é um avatar da cultura latino-americana construído pelo Gabriel Garcia Marques, pela lavra, pela ficção de Garcia Marques. Basta comentar que Melquíades barganha com a morte, tanto em vida quanto depois de morto, exatamente exalando mercúrio, jogando descargas de mercúrio sobre quem dele se aproxima, sejam vivos, sejam almas. Florentino Ariza, deleitando, já de O Amor nos Tempos do Cólera, Florentino Ariza, deleitando-se com os hálitos de perfume de amêndoas que lhe chegavam, vindo do íntimo de Firmina Daza, endossa a frase de abertura do romance. Primeira linha de O Amor nos Tempos do Cólera. Era inevitável. O cheiro das amêndoas amargas lhe lembrava sempre o destino dos amores contrariados. A carência comentada corresponde, na razão inversamente proporcional, dentro dos livros de Gabriel Garcia Marques, à exuberância osmológica, a exuberância aromática e o barroquismo do discurso. A linguagem hiperbólica, a enumeração caótica, a adoção do onirismo são procedimentos em que se projeta a realidade ficcional em si fantástica. No dizer do próprio escritor, tudo é possível na América Latina. Acontecimentos fantásticos se originam da mais miserável realidade cotidiana. E esta excede as explicações racionais ou qualquer fabulação de autor, prêmio Nobel ou não. Este foi, aliás, o principal mote do discurso proferido em Estocolmo, quando Gabriel Garcia Marques recebeu o prêmio Nobel, do qual extraio um fragmento para colocarmos à prova, a teste, aqui, se é fantástica ou não a nossa vida, a nossa realidade latino-americana. Aspas. Gabriel Garcia Marques é quem está falando. Nossa independência do domínio espanhol não nos pôs fora do alcance da loucura. O general Antônio Lopes de Santana, 3 vezes ditador do México, fez um magnífico funeral para sua perna esquerda, que perdera na chamada Guerra dos Pastéis. O general García Moreno governou o Equador durante 16 anos como monarca absoluto. No seu funeral, o cadáver foi sentado no trono presidencial, metido em uniforme completo e sob uma camada protetora de medalhas. O general Maximiliano Hernández Martínez, o déspota teosófico de El Salvador, que mandou matar 30.000 camponeses num bárbaro massacre, inventou um pêndulo para detectar veneno em sua comida e mandou cobrir as lâmpadas das ruas com papel vermelho para acabar com uma febre escarlate epidêmica. A estátua do general Francisco Morazán, erigida na principal praça de Tegucigalpa, é, na verdade, do Marechal Ney, comprada num depósito de esculturas de segunda mão de Paris. E por aí vai. Nos termos do realismo maravilhoso, se constrói a saga dos solitários em 100 Anos de Solidão, assim como a pujança amorosa dos idosos em O Amor nos Tempos do Cólera. Inúmeros personagens, de um e de outro, se defendem de seus sentimentos, taras, alucinações e em muitos casos, com a escrita. Em 100 Anos de Solidão, o coronel Aureliano Buendia registrava suas ânsias amorosas por Remedios Moscote. Ele era casado, né, gente? Então, ele
registrava suas ânsias amorosas pela ambicionada Remédios em versos que não tinham início nem fim. Escrevia-os nos ásperos pergaminhos que lhe dava Melquíades, nas paredes do banheiro, na pele dos seus braços, textos escritos para não serem remetidos. O mesmo hábito tem Amaranta, que escreve para um destinatário impossível, o noivo da irmã. Rebeca, aflita, à espera de missivas de Piero Crespi, come terra, minhocas, cascas de caracóis, para compensar o silêncio epistolar. O terceiro integrante dessa mesma geração, José Arcádio, ao partir com os ciganos, envia do exterior para a mãe cartas que nunca chegam. Úrsula, de fato, recebe uma única carta, anos depois de escrita por Aureliano, de Santiago de Cuba. Já não faz mais sentido lê-la. José Arcádio II, sem escrever a quem quer que seja, dedica-se à leitura exegética dos papiros, dos manuscritos de Melquíades e consegue classificar as letras criptográficas dos pergaminhos. Fernanda del Carpio escrevia de 15 em 15 dias para os filhos, sempre cartas tão fictícias quanto a correspondência mantida com seus médicos invisíveis. Sua filha, Amaranta Úrsula, exclusivamente dedicada aos prazeres incestuosos, despreza a carta que o marido lhe envia de Barcelona, deixando-a à mercê das traças, pois trazia o aspecto inocente e impessoal dos recados inimigos. Quando se trata, entretanto, de mensagens absolutamente verdadeiras, como a denúncia da primeira violação do Tratado de Neerlândia, essas acabam desviadas. É também através de uma comunicação por escrito que se veicula a versão modificada da matança sobre o Bananal, que foi um fato verídico acontecido no plantio, uma grande plantation que havia na Colômbia, de uma empresa norte-americana. Os próprios manuscritos de Melquíades têm sua leitura adiada por 100 anos. Seu duplo, o sábio catalão, ao evadir-se de Macondo, envia 29 cartas para Aureliano Buendia, insistindo, aspas, que esquecessem tudo que ele ensinara do mundo e do coração humano. A mesma negatividade reveste a comunicação escrita no Amor nos Tempos do Cólera, cujo protagonista é um imbatível escritor de cartapácios líricos, telegramas desatinados, cartas de angústia, escolas sentimentais com que se incinerava a cada linha. A atividade masoquista de escrever todas as noites, sem piedade, consigo mesmo, e envenenando-se, letra a letra, com a fumaça das candeias de óleo de coco, o fez especialista nas dores de amor dos outros e secretário dos enamorados. A sanha epistolar acaba levando a uma correspondência consigo mesmo. Ele escreve para os outros e responde também para aqueles que pediram a primeira encomenda. Além desse tipo de cartas, há as cartas testamentárias. A escrita funciona também como metáfora para referir as situações mais estapafúrdias. O pai de Florentino Ariza, em vez de um testamento, deixa como última notícia sua a cólica maltratada que o levou a morrer. Enquanto a mãe, Trânsito Ariza, morrendo desmemoriada, acaba seus dias, diz o texto, belíssimo, como as folhas de um caderno inescrito, em branco. Notícias funestas chegam no romance por telegrama. Em contrapartida, a ideia da escrita malsinada se pode prestar também à descrição das sessões eróticas no Hotel Suspenso. Ali, os frequentadores deixam, agora eu vou ler a enumeração daquilo que os amantes deixam nos motéis. Vômitos, lágrimas, poças de sangue, panos com excremento, olhos de vidro, relógios de ouro, dentaduras postiças, relicários com cabelo louro, cartas de amor, de negócios, de pêsames, etc, etc. Enigmas da intimidade, definidos como cartas de tudo. Até a caracterização do triângulo amoroso
passa pelo referêndum da atividade epistolar. O doutor Juvenal Urbino, parcimonioso que é, escreve a mulher somente em duas situações. A primeira, carta breve e pulcra, solicitando-lhe permissão para visitá-la. O destino da correspondência insípida é o baú. Durante 2 anos de separação que ele tem dessa mulher, a correspondência é formal, sinal de um casamento que vai a pique. Florentino Ariza, por sua vez, se desdobra em requintes, escrevendo missivas perfumadas, progressivamente mais extensas e lunáticas, à medida que tentava imitar seus poetas prediletos. O estilo apaixonado contaminava-lhe até os documentos oficiais. A única carta que foge ao convencional padrão romântico é a resposta caudalosa, impressa sem ética própria, numa máquina datilográfica, mas que Firmina não lê. O namoro de Firmina Daza, já em idade avançada, pautado exclusivamente pelo contato postal, só sobra através da carta de adeus escrita numa folha de papel higiênico. O metódico, culto, conservador, cristão e empreendedor médico-sanitarista Juvenal Urbino angariou notoriedade por ter conjurado com métodos renovadores e drásticos a última epidemia de cólera morbo que flagelou a província. Durante toda a vida, o médico vigiou as impurezas da água. A obsessão pelo cólera, nesse livro, herdada do pai, tornaram especialista nos odores da morte e em reconhecer a realidade insuportável emanada dos bairros pobres e pantanosos. A histórica residência dos Urbino de la Calle, no domínio privado, dominada pelo imperialismo da sogra e das cunhadas insípidas, era para Firmina a casa da sua desventura. Ora, o que acontece no romance? A longa separação entre marido e mulher só poderia mesmo resultar na inusitada opção por habitar o navio e viver à margem do programa social urbano. A carta esperada há mais de meio século, boiando na água empoçada do saguão do escritório e exalando o perfume noturno das gardênias murchas, traz consigo os referenciais simbólicos disseminados ao longo da narrativa, a imperiosidade do rio e dos cheiros. O Rio Madalena, mais do que o espaço privilegiado do amor e da natureza, atravessa toda a narrativa, emprestando seus atributos à configuração do discurso. Mais que isso, como um pergaminho de Melquíades, às avessas, o Madalena não constitui uma revelação guardada para o final da narrativa, mas vai se projetando pelas metáforas fluviais como a solução definitiva para os protagonistas. As metáforas náuticas abundam na narrativa. Trata-se de um casal que vive 50 anos juntos, os dois não têm a menor afinidade, existe um triângulo amoroso aí, um amor platônico do Florentino pela Firmina, e ao final dessa longa espera, quando o marido morre, então os dois resolvem unir-se e vão viver autônomos, independentes, vagando no navio, rio abaixo, rio acima, em busca do tempo que eles haviam perdido. As cartas que na juventude Firmina Daza escrevia para Florentino, por seu pragmatismo e objetividade, se assemelham a um diário de bordo. Quando vencida pela persistência do pretendente, concedeu arriar para ele suas pontes levadiças. São muito bonitas as metáforas. Quando eles se encontram finalmente na cabine do navio para terem o primeiro encontro de amor, 50 anos adiado, ela se deita à margem esquerda, à sua margem. Ela era do contra. Instalada nesse espaço simbólico, não se poderia construir de outra forma a cena em que o corpo do doutor Juvenal Urbino é levado para casa e a mulher, como quem permanece no cais,
se despediu do esposo no pórtico, dando-lhe um adeus com um lenço. Da experiência matrimonial, fica-lhe o recôndito sentimento de rancor contra o marido, por tê-la deixado só, no meio do oceano tenebroso, o casamento. Florentino Ariza, com seu olhar de náufrago, vagava à deriva, suava mares, preenchia sua carência afetiva nos passeios ao farol. Desde a época de funcionário dos Correios, anunciava a chegada da mala postal, içando à porta do escritório a bandeira do país de procedência. O marinheiro é a figura, é a imagem simbólica que Gabriel Garcia Marques, com a qual ele veste essa personagem. O marinheiro, explica um filósofo francês, Alain Corbin, se caracteriza pela embriaguez, pelo fumo, pelo paladar condicionado ao alho e a outros alimentos grosseiros, pela exalação das roupas, pela libidinagem. O desempenho dos sentidos completa essa tipologia da rudeza e do primitivismo, já que no marinheiro a visão é fina e aguda, a audição rigorosa, o tato rude, o paladar depravado, o olfato, como diz Corbin, insensível aos odores balsâmicos das flores primaveris. A descrição coincide com o que já se disse de Florentino Ariza. Mormente se são lembradas as passagens em que o apaixonado se embebeda de água de colônia na tentativa de saborear a mulher amada, ou recusa entender a complexa semiótica das flores, talvez até por trazê-las no próprio nome, Florentino. Pela primeira vez embarcado, Florentino testa os poderes sinestésicos da olfação, ouvindo-a cantar na respiração. Nessa ocasião, rompe o voto de virgindade e inicia o caótico roteiro amoroso compartilhado por mulheres, em que ele reatualiza o código fluvial. A viúva de Nazaré dele se aproximara com um movimento rápido de nadadora. Ángeles Alfaro despede-se dele embarcada num transatlântico. O quarto de América Vicunha parecia um camarote de navio. Essas são as fantasias de Florentino antes de ter a Firmina. Em todas as suas aventuras amorosas, Florentino busca a lembrança olfativa de Firmina, apreendida no ambiente do Rio Madalena. O olfato, modalizado como o sentido do desejo, do apetite, do instinto, confirma o selo de animalidade trazida metaforicamente pelas personagens. Na mesma medida, as sensações olfativas intraduzíveis ratificam a impotência da linguagem. Para concluir, a ficcionalidade nas duas narrativas aqui comentadas decorre da superposição de situações que remetem à crispação entre carência e excedência, silêncio e fúria epistolar, anosmia, que é a ausência de cheiros, e exuberância de odores, esquecimento e consciência histórica, pares decorrentes da matriz, solidão e amor. As duas coordenadas aqui, mais especificamente focalizadas, a obsessão epistolar e a exuberância olfativa, trazem a questão dos espaços ilusórios, que denunciam o que há de fictício nos espaços reais. Elas sobrepõem espaços ameaçados por ações antissépticas e esterilizantes a outros desregrados, mal dispostos e confusos, onde desejos soterrados ainda pulsam. Não arbitrariamente, as narrativas se desenrolam em espaços pantanosos, onde se projetam perigosas emanações telúricas, e o controle das fissuras e das junções imperfeitas é imperioso, pois por essas fímbrias passam sopros que ameaçam a estabilidade da ordem social desodorizada. Uma riquíssima simbologia se desenvolve ao redor da imagem do pântano, essa lama putrefata que exala
o pior dos maus cheiros, o subsolo dos lagos. Neles, rios confinados, ciclones detidos, neles estão depositados os dejetos de gerações passadas, que pela irrupção osmológica, pela irrupção de fedor, digamos assim, constituem a memória do solo. É neles que brotam narcisos. Os narcisos nascem nos lugares mais mal cheirosos dos lagos. Esses narcisos, capazes de morrer para ir ao encontro de si mesmos. A movência alucinada do ciclone, a astuta platitude do rio, a repugnância do pântano, em suas correlações e contestações, são marcas da invenção fabulosa de Gabriel Garcia Marques, que se perpetuará como os pergaminhos de Melquíades e o amor de suas personagens. Obrigada pela atenção. Eu acho que foi brilhante, não? Auditório de novo cheio. Como Garcia Marques reuniu tanta gente, e como a fala de Carlinda foi tão emocionante. Então, eu vou perguntar a ela, você está disponível para o bate-papo? Eu tenho até mais slides para mostrar. Então eu vou deixar ela mostrar os slides. A gente consegue reduzir um pouquinho essa luz? Cadê a menina daqui? Sumiu. Olha, isso aqui é um quadro, eu talvez devesse ter mostrado antes, em que aparecem as três personagens de O Amor nos Tempos de Cólera, que são o Dr. Juvenal Urbino, ligado a flores, vegetais, a comida, a dieta na casa dele era vegetariana, nada de carne, e a dieta, a mesa era extensiva, a cama, então, um regime de economia da carne. Solidão, morte, anosmia. Anosmia, ou seja, não há exalação de cheiros num ambiente desse, que é um ambiente todo desinfetado, desinfectado, erradicado dos pruridos de humanidade corporais. Do outro lado, o par dos namorados platônicos, a Firmina Daza, que foi casada 50 anos com Juvenal Urbino, e Florentino Ariza, o amante platônico. Na linha, no eixo dos dois apaixonados, do desejo pulsante, esse desejo que se manteve aceso exatamente em função da distância, porque o desejo só sobrevive na dialética da proximidade e do afastamento. Se nós nos aproximamos demais do nosso desejo, matamos o desejo. Então, animais, erotismo, a vida, a exuberância de cheiros, a um ponto radical de um casal optar pela vida no navio de onde saem os vestígios do cólera. Aqui é um outro tipo de esquema. O Dr. Juvenal Urbino, ele é bem urbano, como está lavrado no seu nome, como seguindo esse arquétipo do dietista sanitarista, quer dizer, não come e desinfeta. Firmina Daza, ela é a própria imagem do código osmológico. Quando, pela primeira vez, no meio de uma feira, imagina uma feira no interior da Colômbia, uma cidade tipicamente colombiana, que é uma alegria, imagina uma feira livre. Quer dizer, quando ele coloca os olhos sobre a Firmina, a primeira coisa que chama atenção naquela face hispânica, muito serelepe, é o seu nariz ornitológico. Que graça! O Florentino
Dinariza é o arquétipo do marinheiro. Com esse quadro, eu só procuro demonstrar que a literatura de Gabriel Garcia Marques, a despeito da enorme inventividade, da profusa fabulação, se organiza através de arquétipos. Ele conhece esse material, que é um material que está à disposição do artista, do fabulador, do criador. Ele lança a mão e faz uma literatura que jamais deverá ser lida. Será lida não por mais só 100 anos, por século secular. Ela traz os arquétipos. Ela é construtora de mitos. Ela traz a fábula do nosso imaginário. Nós nos ouvimos, nós nos vemos naquelas linhas. Bom, para terminar, a vida não é o que se viveu, mas sim o que se lembra. E como se lembra de contar isso. Como tão generosamente Carlinhos está disponível, se alguém quiser colocar alguma questão, fazer uma pergunta, promover alguma troca. Qual foi o livro de Gabriel Garcia Marques de que vocês mais gostaram? Impossível a resposta. Veja que ela lança uma pergunta. Ninguém se arvora. Persone? Que isso? Você trava? Não, olha só. Na verdade, a primeira pergunta que eu queria fazer para a Carlinhos é onde é que compra esse fundo. Você só não pode comprar. Na minha internet, podem procurar, foi lançado com um enorme sucesso em novembro. Uma amiga minha que é devota de Gabriel Garcia Marques, né? E nós já sabíamos que ele já não estava bem de forma alguma, já não falava com o irmão por telefone, irmão mais novo. Eles tinham o hábito de conversar diariamente por 2 horas, pelo menos, ao telefone. E há pelo menos 4 anos, o Gabriel Garcia Marques já não tinha abandonado esses hábitos, né? E rapidamente, eu não sei se é vinícola, não sei se os fabricantes de vinhos e de destilados, aqui no caso Anvum, que vem lançando garrafas de rum partidas para homenagear notáveis. Então, são grandes músicos que morrem, ou essa é a vez de Gabriel Garcia Marques, como que prenunciando à espera de que algo possa acontecer realmente. Agora, só falando do livro que eu acabei de falar, é assim, eu viajei na maionese, mas com a Carlinda eu me permito isso. Você falou dele, da resposta dele, né, que só sentiu o cheiro da goiaba que levava a coroca dele. Eu acho que o terceiro grande livro de impacto, um dos 2 que você trabalhou, para mim foram os 12 contos peregrinos. Porque eu lembro, na minha cabeça passou assim na hora, nossa, ele levou a goiaba para várias cidades do mundo, né? Porque são relatos de uma Colômbia que fica nele, que leva para Paris, para Cuba, e acho assim, aí eu fiz isso Perfeito. 12 contos peregrinos. O último grande que eu escrevi. Mais alguém? Mas ninguém está me ouvindo? Ele sempre diz isso, mas houve mas eu não sei dizer a qual especificamente essa informação se refere. Mas Gabriel Garcia Marques era um escritor furioso.
não. Outros livros ele escreve de uma sentada. Ele pode se dar o luxo de fazê-lo lá na cidade onde ele mora, né? Agora, é muito comum que os escritores olhem. Isso eu já não vi. Ele já vive isolado. Ele já se isolou. Já saiu. Ele não vive na cidade. Ele não vive na cidade do México. Mais alguém? Um óleo procuro. Temos aqui. Professora, boa tarde, buenas tardes. Não. Não, mas queria parabenizar porque realmente foi com tal paixão que ninguém mais precisa ler 100 anos de solidão. Bom, mas isso não é o que vou perguntar. Percebo que quando fala de arquétipos e símbolos, então pretendo entender que é uma abordagem mais junguiana, Jihaniana e outra. Quando inicia a carreira assim, de escritor, García Márquez escreve Los Ojos de Perro Azul, que, para meu entender, é o início de tudo, e a própria passagem de um conto chamado Nabo, El Negro que hizo esperar a Los Ángeles, que acredito que esse seria o ponto inicial do realismo mágico ou maravilhoso, como possam chamar. Não sei se eu estou errado ou pode tirar essa dúvida, porque mesmo... Quero dizer o seguinte, o primeiro texto de Gabriel García Márquez foi publicado, aconteceu em 1955, A Revoada. Esse texto já tem esses elementos do imaginário onírico, não vamos chamar ainda de fantástico nem maravilhoso, mas desse imaginário mitológico, dessa mítica elemental. A Revoada, você pode imaginar do que se trata. É quase Hitchcockiano. Então, eu não sei, há outros especialistas sobre a tópica do fantástico aqui e da literatura latino-americana, Ana Cristina, mas é difícil, você há de convir, é muito difícil, num escritor prolífico como é Gabriel García Márquez, se detectar uma gênese, né? Uma cronologia, um start point. Difícil. Acho que nós podemos, no máximo que nós, da crítica, podemos fazer é perceber quando é que essa vertente se firma, quais são os seus antecedentes, quais são os movimentos, quais são os processos que vão ser adotados, o que se torna recorrência. Agora, a questão da datação, realmente eu não sei, não poderia afirmar para você, até porque não sei as datas desses textos que você mencionou. Primeira parte da sua delicada, muito carinhosa fala, quero dizer o seguinte, eu pensei em começar assim. Uma coisa é ler Gabriel García Márquez, outra coisa é falar dele. Uma coisa é admirar seus romances, outra coisa é falar da admiração que se tem por esses romances, ainda que eles sejam admirados e que causem a admiração de todos os leitores. Então, é muito, jamais, uma leitura de uma crítica, um ensaio, uma aula, uma tese, substituirá o gozo de ler.
desculpa, ela lia Jorge Amado. Quando ela começou a ler Gabriel Garcia Marques, ela deixou de ler o Jorge Amado. Mas o Gabriel, não, o Jorge Amado. Depois que ela começou a ler não deixou de ler. Mas são muito equivalentes no sentido de que são autores que trabalham com o imaginário fantástico. Acho. Tenho certeza. A Morte e a Morte de Quincas Berrosado. Esqueci o que ela disse. Alguém? Gente, olha só. Na verdade, a gente vai dar uma concluída, né? Os livros estão aqui em exposição, alguns livros muito específicos da área. O livro dos nossos eventos passados, o livro da Davi está ali, pelo que eu vi várias vezes sendo reposto, né? Se Carlinda, tenho certeza de falar isso, entregar o texto, ele vai ser o texto de abertura logo após a apresentação do livro. Esperemos que o livro fique pronto ainda esse ano, com todas as falas que vocês assistiram aqui, né? Serão ao todo 25 textos, né? Então, eu queria agradecer a Carlinda, que carinhosamente atendeu, a Carlinda que tão magistralmente preparou essa fala encantadora, envolvente, essa fala deliciosa, que nos deixou todos muito atentos, né? Muito transidos, né? Obrigado, gente.